Olá a todos, meu nome é João Pedro, sou acadêmico da Universidade Estadual Vale do Acaraú, faço parte do programa Residência Pedagógica no subprojeto Química e hoje trago uma videoaula, uma introdução à Química. Vamos falar um pouco sobre as propriedades gerais da matéria. E o objetivo dessa aula é o seguinte: conceituar cada propriedade geral da matéria, certo? Bem objetivo, né? Vamos lá. O que são essas propriedades da matéria? Bom, as propriedades gerais da matéria, se é a propriedade geral, quer dizer que toda, toda matéria vai ter essa propriedade, essa característica, certo? Então tudo que a gente vai falar sobre aqui vai ser característica da matéria, tá bom? É matéria, tem essa característica que a gente vai falar aqui agora. Primeira propriedade geral da matéria, a massa. A massa é o quê? É a medida de quantidade de matéria. Bem simples, né? Ou seja, aqui a massa representada aqui seria a matéria, né? E aqui a massa da matéria transformada em numeral. Ou seja, posso medir essa propriedade, né, de massa. Então, massa é a medida da quantidade de matéria, certo? Próxima propriedade geral, extensão, certo? Extensão é o quê? Lá no conceito de matéria, a gente viu que matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, certo? Então, a extensão, a propriedade de extensão, seria justamente o espaço que a matéria ocupa, certo? Extensão é o quê? É o espaço que a matéria ocupa. Vejamos bem aqui nesse exemplo, né? Eu tenho aqui um recipiente, eu tenho um cubozinho, e esse cubo está ocupando um espaço. Aqui esse cubozinho no estado sólido, né? Tem massa e volume definido. Aqui no líquido, nós temos... Aqui no segundo deficiente, nós temos alguma coisa líquida, né? Que ocupa um volume e tem uma massa, certamente. E aqui no terceiro, nós temos... a gente não vê nada, mas a gente conclui que aqui dentro tem um gás, né? O gás ocupa todo o espaço do recipiente, certo? O volume ocupado pelo gás é o mesmo volume do recipiente, certo? Próxima propriedade geral que a gente vai ver é inércia. A inércia é muito estudada lá na física, né? O que é inércia? Inércia é a propriedade que os corpos têm de manter seu estado de movimento ou de repouso inalterado, a menos que uma força interfira e modifique este estado. O que isso quer dizer? Se um corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento, certo? A não ser que outra força force a parada dele, certo? Se o corpo está em repouso, ou seja, parado, ele tende a continuar parado, a não ser que alguém aplique uma força sobre ele, fazendo ele se movimentar, certo? Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma batida de carro. O carro vem, está em movimento, os dois estão em movimento. Quando o carro bate no muro, a pessoa é jogada para fora do carro, porque a pessoa tende a estar em movimento, certo? Por isso que esses airbags, né? Os airbags seria a força contrária que impediria o corpo da pessoa ser jogado para fora do carro. A próxima propriedade geral que a gente vai estudar é a impenetrabilidade, né? Tem até a famosa frase, né, que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo momento e no mesmo instante. É exatamente isso, impenetrabilidade. São duas porções de massa não podem ocupar simultaneamente o mesmo lugar no espaço. Aqui, por exemplo, temos um recipiente graduado, certo? Medindo certo volume. Quando adiciona um peixinho nessa água, o que acontece? Que o volume aumenta. Por que ele aumentou? Porque o peixinho está ocupando um espaço aqui dentro do recipiente também, certo? Então a água
que estaria dentro do recipiente, ela sobe, né? Porque o peixinho está ocupando um espaço aqui dentro da água, certo? O peixe e a água não estão ocupando o mesmo espaço. Por isso que a água sobe, para ocupar mais espaço aqui em cima. Por quê? Porque o peixe está aqui dentro, ocupando espaço já aqui dentro, ok? Outra propriedade geral é a divisibilidade da matéria. Toda matéria pode ser dividida sem alterar sua constituição, até um certo limite, claro. Ou seja, aqui, no exemplo, tem um martelo quebrando uma pedra, né, em vários pedaços, e a pedra não deixou de ser pedra. Ela apenas foi dividida, certo? Isso acontece com toda a matéria, até um certo limite. Ok? Próxima propriedade geral que a gente vai ver é a compressibilidade. A compressibilidade nada mais, nada menos é do que quando a gente aplica uma ação de forças externas, o volume ocupado por uma porção de matéria pode diminuir, né? É o que acontece aqui, ó. Nós temos o recipiente com o êmbolo aqui em cima, e quando a pessoa fez uma força, aplicou uma força aqui, o que aconteceu? Né? O gás que tinha aqui dentro, ele ficou mais comprimido, né? O volume que ele ocupava antes já não é mais o mesmo, ele ficou menor, certo? E aqui mesma coisa. Ele aplicou uma força maior, né? O, o gás que tinha aqui dentro ocupou o menor espaço, mas não deixou de ser comprimido, ele ainda foi comprimido aqui, ok? Então, compressibilidade é a nossa outra propriedade geral. A próxima propriedade que a gente vai ver é elasticidade. O que seria elasticidade? Olha só, dentro de um certo limite, se a ação de uma força causar a deformação da matéria, ela retornará à sua forma original, assim que essa força deixar de agir, né? Como a gente viu aqui no exemplo, duas pessoas puxando um elástico, certo? Estão puxando, puxando até um certo limite. E quando eles soltarem o elástico vai voltar à sua condição normal, certo? Sem alterar a sua composição. Sim. Ok. A próxima propriedade geral da matéria é a porosidade. A porosidade, ou descontinuidade, tá bom? É uma propriedade em que a matéria é descontínua. Toda matéria é descontínua, ela não é contínua. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que existem espaços, né, chamados de poros, entre as partículas que formam qualquer tipo de matéria, certo? Aqui a gente pode ver um bloco de uma matéria qualquer, né? Porém, se a gente olhar diretamente, a gente não vai perceber, né, que existem esses poros, esses espaços entre as moléculas. Porém, se a gente fizer uma análise microscopicamente, a gente vai notar que existem sim esses poros. Porém, a nível molecular, né? Existe esse espaço entre as moléculas, certo? Bom, gente, aqui a gente viu uma aula rápida sobre as propriedades gerais da matéria, certo? Espero que tenha ficado claro. É muito importante a gente saber que a matéria tem essas propriedades gerais, né? Porque elas são muito importantes. Tudo bem? Eu fico por aqui e até uma próxima aula, onde veremos propriedades funcionais e propriedades específicas. Até a próxima.